Tem noites que a gente não deveria estar na rua. Mas a vida, você sabe como é. Ela não pergunta se você quer, ela só empurra. Era quase 3 da manhã. Eu tinha encerrado mentalmente já fazia meia hora. A cabeça pesando, o corpo pedindo chão, travesseiro, paz. Cidade molhada, sem alma viva. Só farol amarelo piscando e vento arrastando saco plástico pelo asfalto. Eu tinha acabado de deixar um passageiro. Não estava pensando em mais nada, só ir para casa. Silêncio dentro do carro. Nem rádio, nem motor. Só minha respiração cansada. Aquele tipo de cansaço que parece que a alma tá com o organismo atrasado, sabe? Aí veio o plim do aplicativo. Nova corrida. Endereço? Uma rua abaixo da minha casa. Eu cheguei a rir sozinho. Agora você manda corrida boa, né? Eu podia recusar. Podia fingir que não vi. Mas eu respirei fundo e aceitei. Aquela consciência chata dizendo: vai, mais uma, depois descansa. Cheguei no local, garoa fina, postes com luz fraca. Uma rua que parecia encolher no silêncio. A passageira estava ali. Capuz, mochila pequena, postura calma. Nada demais. Entrou devagar, fechou a porta. Boa noite. Boa. A voz dela era tranquila, mas cansada, igual a minha. Comecei a subir a avenida. A cidade vazia tem um jeito estranho de olhar para você. Como se ela soubesse que ninguém vai te salvar se algo der errado. Uns 2 quarteirões depois, ela falou baixo. Você pode fazer um pequeno desvio? Quero passar na casa de uma amiga. É rapidinho. Fica em frente a uma igreja. Olhei o mapa. Era perto. Nada demais. Desvio pequeno, só entrar em umas ruas secundárias. Sem problema, eu disse. Entrei. As ruas ficaram mais estreitas, mais escuras. Aquela coisa de bairro antigo, onde a luz do poste parece cansar antes de tocar o chão. Ninguém na rua. Nem carro, nem cachorro, nem nada. Só o som dos pneus cortando poça e a respiração leve dela atrás. Eu lembro de pensar, estranho. Mas beleza. Chegamos. A casa tinha muro baixo, portão simples. Uma igrejinha na esquina, calçada torta, sem viva alma por perto. Reduzi, parei, virei para avisar que tinha chego. E aí, o banco estava vazio. Só o cinto balançando devagar. Como se alguém tivesse acabado de soltar. Eu senti uma pressão no peito, como se o ar ficasse pesado de repente. Tentei engolir, a garganta travou. Por alguns instantes, eu realmente duvidei da minha sanidade. Eu trouxe alguém? Eu inventei essa corrida? Será que eu dormi dirigindo? Eu olhei para os bancos, para a porta, para o retrovisor. Nada. Só o meu reflexo com cara de homem que viu o inexplicável e não quer admitir. O aplicativo não mostrava corrida nenhuma. Voltei para casa sem nem ligar música. Quando cheguei, tirei o cinto devagar, como se qualquer movimento brusco pudesse acordar alguma coisa invisível. Dormir? Esquece. Meu corpo deitou, mas minha cabeça ficou rodando rua por rua, detalhe por detalhe. No dia seguinte, café na mão, televisão ligada, aquela rotina automática. E aí, a matéria entrou. Acidente gravíssimo. Vários carros. Avenida principal. Horário estimado. 3h17. Eu parei de mastigar na hora. Não, eu não sonhei. A barriga gelou, as pernas bambearam. Precisei sentar. Era o exato caminho que eu teria feito. No exato horário. Não o exato ponto da avenida. A câmera mostrava os carros destruídos, água acumulada, luz de ambulância refletindo como navalha em poça. E eu só consegui pensar. Se eu não tivesse feito o desvio, eu estaria ali. Eu não sei quem, ou o que, sentou no meu carro naquela noite. Não sei se era gente, ou só memória de alguém que precisava desviar um desconhecido de um destino torto. Mas eu sei o que eu senti, e o que eu vi. Eu nunca contei isso pra ninguém, porque é o tipo de história que faz a pessoa olhar pra você diferente depois. E eu não queria carregar esse olhar. Mas às vezes, dirigindo tarde, eu lembro daquela voz calma no banco de trás e daquele lugar onde o universo me puxou à força para fora da rota. E eu penso, talvez a gente nunca saiba quantas vezes foi salvo sem perceber.
Ou quantas vezes alguém que já se foi decide que não é a sua hora também. E esse pensamento, ele fica silencioso, pesado, vivo. Trabalhar de madrugada no aplicativo muda sua cabeça. A cidade não é a mesma depois da meia-noite. As ruas parecem mais longas, os becos mais escuros e até as luzes dos prédios parecem observar, não iluminar. Eu já tinha visto de tudo. Gente bêbada, agressiva, chorando, rindo sozinha. Até uns passageiros que falavam com o vazio. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para aquela corrida. Era quase 2 da manhã. Chuva fina, trânsito morto, limpadores fazendo aquele barulho irritante de borracha velha. Eu estava decidido a parar. Até a notificação tocar. Nova corrida, passageiro próximo. Sem foto, sem nome, sem avaliação. Destino: Rua Três Pontes, 41. Eu nunca tinha ouvido falar dessa rua. Nem pelo nome, nem pelo número. Mas quando você vê o valor que vai ganhar, às vezes ignora o que não devia. Fui até o local do embarque, uma rua antiga, com árvores grandes e asfalto gasto. As casas estavam apagadas, e a névoa fazia as luzes dos postes parecerem velas cansadas. Eu parei. Olhei pelo retrovisor. Nada. A rua parecia abandonada. Então a porta traseira abriu devagar, sem barulho de maçaneta, sem pressa, e alguém entrou. Eu só vi o reflexo de uma sombra. Capuz, roupa escura, molhada. Parecia que tinha vindo andando debaixo de chuva forte, mas não tinha poça no chão do lado de fora. Só dentro do carro. Boa noite, eu disse tentando ser educado. Sem resposta. Sem movimento. Sem nenhum suspiro alto. Mas havia cheiro. Cheiro de papel molhado, terra úmida e algo que parecia antigo demais para pertencer a um corpo vivo. Comecei a corrida. O GPS travou, piscou, recalculou sozinho. Era como se a rota estivesse surgindo aos poucos, inventada na hora. Ouvi apenas a chuva, o motor, e lá atrás, um silêncio pesado, espesso, vivo. A cada curva, as casas mudavam. Pareciam mais velhas, mais estreitas, mais próximas uma da outra. Como se eu estivesse dirigindo para dentro de um tempo que já acabou. Em certo momento, tentei puxar conversa. O endereço é longe? A voz dele veio arranhada, travada, como se a língua aprendesse ali, naquele segundo. Perto. A forma como disse não parecia de alguém que estava sendo breve. Parecia de alguém que estava imitando o som. Minha pele arrepiou. Eu olhava para o espelho, não via rosto, só sombra. Mas não era porque estava escuro. Era como se o rosto não tivesse forma para ser vista. A rua estreitou. A lama ficou densa. Os postes começaram a sumir. Um aqui, outro lá longe. Como dentes faltando em uma boca velha. O GPS, de repente, parou de exibir ruas. Só mostrava uma tela preta, com o ícone do carro parado no nada. Acho que tem algo errado com o mapa, eu murmurei. Ele respondeu sem virar o rosto. Continue, era uma ordem. Fria. Seca. Sem emoção. Eu obedeci. Chegamos no suposto destino. Mas não havia rua. Não havia casa. Era um terreno cercado, grade torta, lama até os pneus. Um poste piscando como se estivesse morrendo. E silêncio. Um silêncio grosso que fazia o ouvido doer. Aqui não tem nada, eu disse. A respiração dele mudou, não alta, mas presente. Como se finalmente tivesse lembrado como respirar. Ele se inclinou para frente, não fez barulho. Só senti o encosto do meu banco afundar. Perto demais da minha nuca, uma voz que parecia feita de eco dentro de poça d'água disse: Tem sim. Meu corpo travou. Eu queria correr, gritar, qualquer coisa. Mas estava congelado. A porta traseira abriu. Sozinha. Devagar, como mão pálida abrindo cortina velha. Eu não ouvi passos descendo. Só o som da chuva. E um peso saindo do carro, como se algo denso tivesse deslizado para fora. Olhei pelo retrovisor. A porta aberta. O banco, encharcado. E marcas na lama, não de pés, mas como dedos longos afundando na terra e puxando algo para frente. A voz veio de novo,
dessa vez longe. Agora eu caminho. Eu dei ré tão rápido que quase bati. Só parei quando cheguei num lugar com luz, movimento, vida. Quando fui olhar no aplicativo para relatar o caso, a corrida não existia. Nenhum registro. Nada. Mas às vezes, quando eu estaciono à noite, sinto o carro afundar atrás de mim, como peso molhado sentando devagar, esperando eu olhar pelo espelho. E eu não olho, porque sei que se eu olhar, ele acha que eu quero levá-lo mais longe daquilo onde ele estava. E da próxima vez, talvez ele não saia mais do carro. Dizem que todo motorista de aplicativo tem um limite, um ponto em que a madrugada deixa de ser silêncio e vira sentença. Eu achava que o meu limite era violência, ou roubo, ou alguém bêbado vomitando no banco traseiro. Mas naquela noite, eu aprendi que existe um tipo diferente de perigo. Aquele que não quer seu dinheiro, não quer seu carro, nem seu medo. Ele só quer ir junto. Era uma sexta-feira, 3h12. Chuva fina, pista brilhando. Eu estava cansado, quase desligando o app. Mas quando a gente tem contas vencendo no boletão mental, a gente estende mais uma corrida. Sempre tem só mais uma. A notificação chegou seca, sem barulho de alerta. Só apareceu lá, como quem entra em casa sem bater. Passageiro próximo. BR-116, quilômetro 324. A localização me incomodou. Era um ponto de rodovia, no meio do nada. Sem bares, sem casas, sem posto. Nada. Deve ser alguém com um carro quebrado, né? Pensei. Gente presa na estrada paga bem. Aceitei. Dirigi por alguns minutos. Na rádio, só estática. Parecia respiração. O farol cortando a neblina dava-lhe a sensação de túnel, sabe? Como se o mundo só existisse nos 5 metros à frente. E atrás, só escuridão viva. Quando o GPS apitou que cheguei, não vi ninguém. Só uma placa torta refletindo a chuva e o acostamento encharcado. Aí a porta traseira abriu. Devagar. Sem força. Como se alguém que não entendesse portas estivesse tentando copiar o gesto. Eu congelei. Não houve passos. Nenhuma aproximação. Só a porta abrindo. A luz interna acendeu. Eu vi a silhueta sentar, escura, molhada. Muito molhada. O som não era de roupa ensopada entrando no carro. Era como água caindo de cima para baixo, como se a chuva estivesse dentro dele. O cheiro veio logo depois. Cheiro de rio parado, de folha podre, de coisa que ficou tempo demais na água e depois levantou para andar. Tentei respirar fundo. Não consegui. Boa noite, murmurei, como instinto mais do que educação. Silêncio. Só o pingar. 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 E o barulho de tecido arrastando como pele molhada agarrando no banco. Iniciei a corrida. O destino apareceu como um número. 0000, Vila Antiga. Eu nunca tinha ouvido falar. O app nunca tinha me mostrado algo assim. Mas ele travou. Voltou. Travou. E então, aceitou. A voz dele veio sem pressa, sem contexto. Baixa, arranhada, molhada. Segue. Era uma palavra só. Mas saiu torta, como língua esquecida tentando funcionar de novo. Eu dirigi. E a estrada mudou. As placas pareciam antigas, enferrujadas, com nomes que eu nunca tinha visto. As faixas de sinalização sumiram como se a rodovia tivesse desistido de existir. A cada curva, eu sentia o ar atrás de mim ficar mais frio. Não vento, frio parado, pesado, úmido. Como se algo respirasse sem pulmões. Eu olhava de canto de olho para o retrovisor. E toda vez que tentava focar, a sombra parecia estar 1 centímetro mais perto. Mas nunca via o rosto. Nunca via a mão. Só forma. Até que ele falou de novo. E dessa vez não era ordem. Era pergunta. Você lembra? Na hora meu coração subiu para a garganta. Minha mão tremeu no volante. Eu não sabia o que responder, então só engoli seco. A chuva aumentou. O limpador fazia aquele barulho de borracha cansada. E eu percebi que o GPS não mostrava mais estrada. Só um caminho torto, vivo, pulsando. Como veia no escuro. Aí tudo parou. O carro. A chuva. O mundo.
Sem eu perceber, o motor desligou. E no vidro da frente, entre a neblina, eu vi uma estrada antiga, de terra preta. Sem postes, sem casas. Só duas trilhas fundas, como se algo pesado fosse arrastado por ali, há muito tempo. A porta de trás abriu. Devagar. Eu ouvi o som de lama sendo puxada, mas não som de passos. E então, bem atrás do meu ouvido, sem corpo, sem boca, a voz veio. Quando chover, eu volto. Meu corpo reagiu antes da minha mente. Pisei no acelerador. O carro tossiu, engasgou, pegou. Eu só dirigi. Não olhei para trás. Não respirei direito por minutos. Quando vi luz de cidade, eu parei num posto. O carro estava seco por fora. Mas o banco traseiro estava encharcado, como se alguém tivesse se dissolvido nele. Abri o app para denunciar a corrida. Não tinha histórico. Não tinha registro. Não tinha nada. Só o banco molhado. E um cheiro de rio morto que nunca mais saiu do carro. Hoje, quando começa a chover na madruga, eu desligo o aplicativo. Eu fico em casa. Porque sei que se eu sair e a porta traseira abrir de novo, eu não volto pela mesma estrada. E a pergunta dele ainda arrepia minha nuca. Você lembra? Eu não lembro. Mas ele acha que eu deveria.